Olá, professor, professora. Espero que esteja bem. Apresentando o meu trabalho. Esse dataset é com respeito a vícios, cigarro e bebida. Ele foi feito pelo MIT com 3.000 pessoas. Ele traz informações demográficas diferentes. Aqui nós temos algumas informações relacionadas à idade, nível educacional da pessoa, país e por aí vai. A primeira informação que eu quis abstrair desse dataset foi em relação a qual o sexo predominantemente é mais suscetível a esse tipo de vício. Para fazer essa análise, eu primeiro importei o meu dataset usando o Kaggle Hub. Então, por esse método aqui, eu fiz o download e eu printei o meu dataset simplesmente para pegar o caminho, para que ele pudesse ler o meu arquivo CSV. Esse encoding, esse método que eu precisei adicionar aqui, foi com relação aqui, por padrão, os arquivos CSV eles vêm codificados em UTF-8 e ele não lida muito bem com o nosso alfabeto latino. Então eu mudei. Toda essa alteração foi feita em todos os meus gráficos. Eu usei outro método, dados, gender, value counts, para contar a frequência de cada categoria na coluna gender, e depois para distribuir esses gráficos eu usei PLT. PLT ele foi usado como um alias para matplotlib.pyplot. A primeira estrutura que eu fixei foi o tamanho, depois as cores representativas de cada parte do gráfico, por fim o título do gráfico, e eu coloquei um plt.axis para garantir que o gráfico ele fosse circular. Carregando isso, nós temos aqui a demonstração, onde podemos abstrair que as pessoas que se identificam com outros gêneros, além do feminino e do masculino, elas são mais propensas a ter um vício ou em álcool ou em bebida. Já no meu segundo gráfico, para fazer uma representação temporal, eu usei um gráfico de dispersão. Então, como alias de pandas foi PD e como alias de matplotlib foi PLT. Esse padrão ele vai seguir até o final dos gráficos. Eu carreguei o meu arquivo CSV. Figura e eixo eu atribuí a um subplot, com um tamanho de 10 e 6. Para plotar esse gráfico de dispersão, eu peguei duas variáveis. Eu queria ver a relação entre idade e as horas dormidas. Atribuí a cor, o alfa e até a legenda. Logo em seguida, para a gente ver a média de sono, eu usei o método min. Ele vai ficar no eixo Y com a cor vermelha e com um tipo de linha pontilhado. E adicionei isso na legenda também. Por fim, eu só construí o nosso gráfico. Então, para o eixo X vai se chamar idade, e já o eixo Y ele vai se chamar hora de sono por noite. Nosso título, a relação entre idades e horas de sono. Fiz um método para que a legenda aparecesse e também configurei a grade. Depois eu executei. E temos por resultado a nossa relação em horas por noite, de horas de sono por noite, pela nossa idade, com a nossa legenda bem aqui. Já nesse gráfico, a ideia principal foi representada de forma visual como o estado civil ele pode influenciar na quantidade de tentativas de parar de beber. Depois eu carreguei o dataset com a codificação Latin 1 e em seguida eu usei GroupBy para agrupar os dados com base na coluna marital status e apliquei a função sum para somar o total de tentativas de parar de beber de cada grupo. Logo em seguida eu gerei uma visualização do tipo TreeMap, com o objetivo Squarify, com a biblioteca Squarify, que é mais adequado a uma representação de TreeMap. Então, cada retângulo no gráfico ele representa uma categoria do estado civil e o tamanho do retângulo ele é proporcional ao tamanho de tentativas de parar de beber que aquele grupo acumulou. Os rótulos de dentro do bloco ele mostra o estado civil e o número de tentativas. E logo em seguida eu também fiz uma diferenciação de cores com o Matplotlib CM usando o Color Map tab 10, que é bastante clara. Tá bom. E eu também usei plt.axis_off para remover o eixo e termos assim uma aparência mais limpa. E como finalização, um safe layout, só para garantir que ele esteja bem alinhado, o gráfico. Assim, terminando, só destacando aqui tanto a apresentação de código quanto as possibilidades de análise. Obrigado.